Bom, pessoal, então vamos lá. A questão número 1. Quanto às infrações administrativas, conforme previstos pela Lei 8.069/90, que lei que é essa? Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso de um médico, professor ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, deixar de comunicar à autoridade competente aos casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, a pena será de... Primeira coisa, gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele não é o Código Penal, então não poderia ser uma penalidade de reclusão, tá? Porque ele prevê multas, ele prevê advertências, tá? Mas ele não prevê nenhuma prisão durante todo o estatuto. Se você procurar, não vai ter nenhuma penalidade de prisão. Então, se você tiver isso em mente, você já ia eliminar aí, ó, a detenção e a reclusão, tá? E aí vem detenção, então, de 3 a 6 anos, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o triplo em caso de reincidência. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. E multa de 6 a 30 salários de referência, aplicando-se o dobro de reincidência. A alternativa correta era a D, de dado, né? Então, é uma multa de 3 a 20 salários. Não tem muito o que a gente refletir sobre essa questão, porque ela é bem pontual, né? Então, ou você sabe, ou você joga no bicho mesmo. Não tem como. A única coisa que daria pra gente eliminar aqui é a questão da detenção e da reclusão, porque o ECA não prevê detenção e nem reclusão de ninguém, tá? 2. Conforme previsto pela Lei 9.394/96, que lei que é essa? LDB. Os conteúdos curriculares da educação básica devem observar, dentre outras diretrizes, as expostas a seguir. Esse modelinho aqui, a VUNESP adora fazer esse modelo de questão, onde traz afirmações e você depois tem que falar quais são as verdadeiras, quais são as falsas, tá? Que na minha opinião são as mais chatas, porque é isso que dá uma confundida na cabeça da gente ali na hora, né? Mas vamos analisar então as afirmativas. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. E 4. Promoção do desporto educacional e garantia do oferecimento de práticas desportivas não formais. Então, olha lá, dentro do que a gente viu na LDB, cabe lembrar, né, que ela é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação a nível nacional. Então, tudo que essa lei for dizer tem que estar em consonância com a Constituição, tem que estar em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente e, acima de tudo, tem que estar dialogando com a educação, porque são as diretrizes da educação nacional. A alternativa correta é a A. Por
que será que essa 4 aí tá errada, né? A afirmação 4. Olha lá. Promoção do desporto educacional e garantia do oferecimento de práticas desportivas não formais. O que torna essa alternativa errada é a garantia do oferecimento dessas práticas não formais. Por quê? Elas podem existir dentro da escola? Podem, mas não é obrigatório. Aqui está falando garantia. Quando é garantia, é obrigatório ter em toda a escola. E é obrigatório ter práticas não formais, práticas esportivas não formais. O que seriam essas práticas esportivas não formais? Seria jogos, brincadeiras que não são esportes olímpicos. Porque os formais são aqueles que estão dentro do rol de esportes olímpicos. Tá? Os não formais, então, por exemplo, uma brincadeira de esconde-esconde, uma brincadeira de, sei lá, pé na bola, pique-bandeira. Isso pode existir na aula de educação física, mas não é obrigatório. Então, não poderia estar, né, redigido desta maneira como garantia. Porque formal, aí não, se não tivesse a garantia, se tivesse assim, ó, promoção do desporto educacional e oferecimento de práticas desportivas não formais, estaria correto. Porque o oferecimento é legal que a escola ofereça, tá dentro da legalidade. Mas a garantia, não, a LDB não obriga, não garante que essas práticas serão oferecidas em todas as escolas. Mas eu falo assim, que se tivesse promoção de esportivação e garantia do oferecimento de práticas esportivas formais, por exemplo, sim, formais sim, Dante. Aí, se tirasse também o não formais e deixasse formais, estaria correta também. Porque aí sim, tem que ter o oferecimento das práticas desportivas formais, né? Então, todas as modalidades lá no currículo, tanto de educação física quanto de arte, vai contemplar essas práticas desportivas, né? A educação física mais na área do esporte e a parte de arte mais na questão da dança, do movimento, da expressão corporal, tá? Alguma dúvida da segunda questão? Então vamos para a terceira. De acordo com o previsto na Lei 8.069 de 1990, o ECA, constitui dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa é a correta, né? Vamos ver as outras, o que tem de errado. Na B, atendimento ao ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, desde que comprovado o estado de pobreza do aluno. Primeiro, né? O ECA, nem a LDB, nem a Constituição faz acepção de pessoas. Então, só por ter essa parte aqui, ó, desde que é comprovado o estado de pobreza do aluno, quer dizer, se um aluno, então, que está na escola pública, que a família tenha uma condição melhor de vida, acontecer qualquer problema com ele, a escola vai dizer, não, a gente não pode fazer nada, porque você tem dinheiro, você vai lá e paga. Não, não é isso, né? O que fala lá no acesso à educação? A todos, sem distinção de raça, de gênero, de religião, de classe social, né? Então, essa parte aqui já teria que saltar aos seus olhos, desde que comprovado, né, o estado de pobreza. E outra coisa que está errada aí também, o atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares, não. Oferece o ensino fundamental com programas suplementares.
O ensino não é oferecido através desses programas suplementares, né? Então, esse através aí também torna a afirmação incorreta. C. Oferta de ensino noturno regular e profissionalizante, adequado às condições do adolescente trabalhador, desde que esteja em defasagem na relação ano-série. Tem duas coisas erradas aí, né? O ensino noturno realmente ele é oferecido para quem é trabalhador, mas não é só para quem está com defasagem. E segundo também que está errado aí, a oferta do ensino noturno regular não tem nada a ver com o ensino profissionalizante. Então esse e profissionalizante também tornava a alternativa errada. D. Atendimento integral em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, que tenham renda mensal de até 3 salários mínimos e progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior. Tudo errado essa, né? Porque, primeiro, que o atendimento obrigatório lá da creche já não existe. O obrigatório é na educação infantil a partir de quantos anos? 4 anos, né? Vou gravar isso aí que é importante. Até quantos anos, Diego? Até 17 anos. Então, a obrigatoriedade do ensino é de 4 a 17, né? Salvo que também está incluso aqueles que não cursaram na idade própria. Eles têm o direito, mas não é obrigatório. Eu não posso pegar lá a mãe da minha amiga aqui que não conclui, um exemplo, tá? O ensino fundamental e falar, a senhora é obrigada, vai lá, porque tá na lei, senão a senhora vai ser presa. Não, ela tem o direito, mas a obrigatoriedade é dos 4 aos 17. Oi? Isso. Exatamente. Outra coisa, pessoal, já teve concurso que cai a obrigatoriedade com anos e meses, tá? Então, dos 4 anos completos até 17 e 11 meses, tá? 18 não completo. Ou 18 não completo. Mas aqui no processo seletivo de Birigui já caiu com meses, 17 e 11 meses. Ou 17, 12 meses. 17, 12 meses já é 18, né? Então, vamos estar atentos também a esse tipo de pegadinha. Questão 4. Segundo o parecer do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica, número 13 de 2009 e o número 4 de 2009, que instituem diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Considera-se público-alvo do AEE. Primeiro, alunos com deficiência, aqueles que têm impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 2. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento, aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometido nas relações sociais, na comunicação ou estereotipais motoras. Inclui-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, psicoses e transtornos invasivos sem outra especificação. E 3, alunos com altas habilidades, superdotação, aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento
com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Está correto o que se afirma em? A alternativa correta é a E de escola. Todas as alternativas aí, as afirmações estão corretas. Então lembrem-se, gente, quem é público, o público-alvo do atendimento educacional especializado, você não, é impossível gravar tudo isso aqui, mas se você já gravar aluno com deficiência, aluno com transtornos e aluno com altas habilidades, é os 3 que compõem o público-alvo, tá? Claro que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, na hora dessa descrição poderia estar incluso alguma coisa que não fosse, por exemplo, o TGD, né? Então, lembra, deficiência, ela vai ser intelectual, física, é aquela que compromete, né, a mobilidade ou o desenvolvimento cognitivo. Isso é deficiência, né? Agora, TEA, a dislexia também foi agora, né, considerada parte desses transtornos. Aí são transtornos de aprendizagem, que eles estão no cognitivo da criança, mas não é uma deficiência, não é uma deformidade do indivíduo. Os transtornos, eles dificultam a aprendizagem. Uns de uma maneira mais severa, outros de uma maneira mais moderada e outros de uma maneira mais leve, né? Mas todos eles, até os mais severos, vão conseguir aprender algo, ainda que seja a questão de socialização, ainda que seja questão de autonomia, né? Mas ele é passível de aprendizagens, por isso que ele também tem direito a esse atendimento especializado. Transtornos globais do desenvolvimento. Aí dentro desses... Não, mas é que TGD não é uma coisinha específica, ela engloba essas outras coisas, entendeu? Que aí seria... Dentro de TGD, você vai ter o TEA, você vai ter o antigo falava, né, hiperativo. Agora é tudo tratado como TGD, tá? Porque antes tratava de maneiras separadas. Aí pegou todos esses transtornos e deu um nome para esse grupo de transtornos, que são os transtornos globais do desenvolvimento. Por que esse nome? Porque são transtornos que acontecem, né, aqui no intelecto da criança. Globais, porque eles acontecem, né, no geral. E desenvolvimento, porque eles estão ligados ao desenvolvimento humano. Isso, no segundo item. E o terceiro, que são as alta-habilidades ou superdotação, né? Esse é um pouco mais difícil da gente encontrar, são raros os casos. E assim como eu trouxe aqui num estudo de caso da questão dissertativa, em alguns casos ainda você vai encontrar, mas não tem laudo, né? Porque como a criança nunca apresenta dificuldade, a mãe acha que é normal, ele só é muito inteligente. Então esses são os mais difíceis ainda de ter laudo, né? Mas eles também têm direito ao atendimento educacional especializado, bem como atividades adaptadas para a sala de aula, não só o atendimento educacional, né? Oi. Direito ao atendimento especializado precisa ter o laudo? Sim. Então, no caso daquele tipo de caso lá, ele não tem direito. Ela não tem. E aí, por isso que o estudo de caso eu falava pro professor regente da sala. O que ele vai fazer com esse aluno? Porque esse aluno não tem direito ao atendimento, porque ele não está laudado. Mas o professor, dentro da perspectiva da educação inclusiva, ele precisa fazer alguma coisa com esse aluno dentro da sala de aula, tá? Mas o direito mesmo, e vamos dizer assim, o dever da escola é oferecer para aquele aluno que é laudado. O que não tem laudo, a gente sabe, né, que a maioria das escolas acabam também acolhendo esses que não têm o laudo,
mas legalmente falando é só quem tem o laudo. E esse laudo também ele precisa estar sendo sempre atualizado, porque alguns transtornos, por exemplo, a criança pode ter uma evolução e aí o laudo vem porque qual que é a importância do laudo, né? Além de ter o profissional da área da saúde atestando que a criança realmente tem aquela deficiência ou aquele transtorno, ele também traz detalhamento do transtorno para o professor saber quais são as limitações, quais são as potencialidades que esse aluno já tem. Então, por isso que é importante ter o laudo sempre atualizado. Pelo menos a cada 2 anos, o ideal é que seja anual, né? A mãe trazer na escola, mas pelo menos a cada 2 anos esse laudo tem que ser renovado. E o que não acontece também, a mãe cata um laudo lá no 3º ano do fundamental, tá no um atestado e vai ficar até o 3º ano do ensino médio aquele papel lá, infelizmente. Questão 5. Ainda de acordo com o mesmo parecer número 13 e a resolução número número 4, o projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do atendimento educacional especializado, prevendo na sua organização o explicitado a seguir, exceto. Então, você tem que achar o que está errado aí nessa questão. Então, dentro do atendimento educacional especializado, né, a sua organização, o que não está batendo aí segundo a legislação? A. Determinação dos critérios de avaliação e de desenvolvimento das capacidades cognitivas, de modos a uniformizá-los, assim como do material curricular a ser utilizado. B. Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola. C. Plano do AEE, identificação das necessidades educacionais específicas do aluno, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. D. Outros profissionais da educação, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, guia, intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente a atividades de alimentação, higiene e locomoção. E redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE. Então, aqui está errada é a alternativa A. Por que ela tá errada? Tá de cara aí, né, gente? Ó, uma palavrinha que você já tinha que desqualificar essa questão. Uniformizá-los. Como que você vai uniformizar o modo ali de atendimento para todos os alunos se cada um tem uma especificidade, tem um problema diferente, tem uma dificuldade diferente? Né? E também do material curricular a ser utilizado. Para começar, o atendimento educacional especializado, né, ele não segue um currículo. Ele faz parte do currículo paulista, né? Ele trabalha, sim, habilidades do currículo, mas não tem assim, um currículo lá falando, olha, o aluno do AEE no 6º ano ele tem que aprender isso, no 7º ano ele tem que aprender isso, porque vai variar de acordo, né, com as habilidades, com a própria característica desse aluno. Às vezes o aluno lá do 9º ano vai estar estudando coisas do currículo do 2º ano, do 3º ano do fundamental. Né? Então também não há uma uniformidade no material, não tem como. Porque é atendimento educacional especializado. Quer dizer, você é um especialista daquela área e vai atender o seu aluno na singularidade, na especificidade daquele aluno, atendendo as necessidades dele. E a parte de determinar os critérios de avaliação? Tá correto, mas também esses critérios de avaliação no AE não são iguais
o do ensino regular, né? Mas está correto, o professor determina quais são os critérios de avaliação. Como que ele vai avaliar? Geralmente por meio de um portfólio, né? Que acontece essa avaliação e ela é diária, o professor vai ali arquivando as atividades, vai vendo a evolução. Na reunião de pais apresenta essa evolução. Olha, então fulano chegou aqui fazendo só garatrujas. Agora ele já está conseguindo fazer as vogais, mamãe. Quer dizer, você prova a evolução por meio do seu portfólio, né? Então, tá correto estabelecer os critérios avaliativos. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o foco do AEE não é avaliação, é o atendimento especializado. 6. Segundo a Lei Federal 10.172 de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação, dentre os objetivos e prioridades, tem-se a democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação de suas instâncias a considerar. Então, está falando aqui que no Plano Nacional de Educação fala da gestão democrática. E quem participa dessa gestão democrática? É isso que era para você assinalar. A. Profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. B. Secretários de Educação Estadual na elaboração do projeto pedagógico da escola e das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. C. Conselhos tutelares na elaboração do projeto pedagógico da escola e das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. E profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e das universidades públicas em conselhos escolares ou equivalentes. E profissionais da educação e elaboração do projeto pedagógico da escola e das secretarias de ensino em conselhos escolares ou equivalentes. A resposta correta era a, né? Então, profissionais da educação, na elaboração do projeto pedagógico da escola e das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. B. Por que não poderia ser a B? Já começa falando do secretário de Educação Estadual. O que tem a ver a gestão democrática da escola com o secretário de Educação Estadual? Já começava aí. A C. Conselhos tutelares. Nada a ver. O Conselho Tutelar é um órgão de apoio, né, à educação dessas crianças, mas ele não faz parte da gestão democrática da escola. Então também já estava errado de cara. A D. Por que não poderia ser a D? Por conta das universidades públicas. Nós estamos falando de gestão democrática da educação básica. Não tem nada a ver com universidade pública, né? E profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e das secretarias de ensino em conselho. A secretaria de ensino, para começar, que nem existe secretaria de ensino, né? Ou é secretaria da educação ou é diretoria de ensino. Aí eles já misturaram secretaria de ensino. E ainda que existisse, o que é secretaria de ensino? Ela não compõe os conselhos da escola, né? O conselho é composto pelos professores, gestão e a comunidade escolar, que é o que está descrito lá na alternativa A. Ok? Questão 7. Segundo a resolução número 4, de 13 de julho de 2010, que define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a educação infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro, e complementam-se nos anos finais, ampliando e intensificando
gradativamente o processo educativo mediante o explicitado a seguir, exceto. Então aqui, né, essa resolução está falando sobre as diretrizes curriculares nacionais, gerais da educação básica, né? E está falando sobre a questão de como se dá o desenvolvimento dos anos do ensino fundamental e a complementação com o ensino médio. Então tá falando pra gente excluir o que não tem a ver com a educação básica aqui, com o desenvolvimento da educação básica. Então, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Será que isso tem a ver com a educação básica? Tem a ver, né? B. Foco central no letramento ao longo dos 3 primeiros anos. Errou aqui, né? Porque o que acontece? O que as diretrizes vão dizer, e isso aqui vem, gente, porque é uma pegadinha. O que a diretriz diz é que até o final do 3º ano, esse aluno tem que estar alfabetizado e letrado. Não só foco no letramento. É a vida escolar. Isso. O foco no letramento é durante todo o percurso formativo desse aluno, né? Agora, até o 3º ano, o que está estabelecido no Plano Nacional, nas diretrizes? É a alfabetização, tanto do letramento quanto a alfabetização matemática. O que seria a alfabetização matemática? O domínio das 4 operações, até o 3º ano. Por isso, para as pessoas que trabalham de PEB 1, não sei se tem aqui, é que do 3º ano tem aquela avaliação agora que eles fazem da competência leitora, da fluência leitora, desculpa. Porque é isso, né? É uma meta do Plano Nacional de Educação que até o 3º ano essas crianças estejam alfabetizadas, né, e letradas. Porém, também não diz, né, que tem que ter o foco só até o 3º ano. É uma meta a ser alcançada. Aí vem aquela avaliação da fluência leitora, que vai identificar aqueles que conseguiram alcançar essa meta e os que não conseguiram vai continuar. Tanto que a gente tem alunos no ensino médio que ainda não conseguem ler um texto e compreender o que esse texto está falando, né? Eu tô falando alguns para ser um pouco mais brando. C. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamente a sociedade. Tá correto. Também diz que isso é uma das coisas que tem que acontecer na educação básica. E o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores. Também está correta. E fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que se apresenta a vida social. Também está correta. Questão 8. Segundo o artigo 214 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dentre outros objetivos do Plano Nacional de Educação, podemos considerar os explicitados a seguir, exceto, então, mais uma vez, o que não faz parte das características do Plano Nacional de Educação. A. Formação para o trabalho. Faz parte, porque isso está lá na Constituição, que um dos objetivos da educação básica é a formação para o trabalho. B. Erradicação do analfabetismo. Também está correto, né? Uma das metas do Plano Nacional de Educação é a erradicação do analfabetismo. C. Universalização do atendimento escolar. Também está correto.
D. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Também está correta. Então, só sobrou a E. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos privados em educação como proporção de créditos. Nada a ver, gente, né? O Plano Nacional, ele prevê que pode haver, sim, parcerias, né? Como a gente já estudou no Plano Nacional durante o cursinho, há a possibilidade de ter parcerias com o setor privado, sim, de financiamento da educação. Mas aqui está dizendo que é estabelecimento de meta, de aplicação desses recursos. Como que vai estabelecer uma meta de aplicar recursos que você ainda nem tem? Porque se é do setor privado, tem que estabelecer primeiro uma parceria para saber quais são os recursos. Como que poderia ter uma meta já falando que é para aplicar os recursos que ainda não existem? Né? Então, aí é a incorreta. Questão 9. A gestão democrática do ensino público é um dos princípios estabelecidos na Constituição Federal e a concepção de educação como formação humana contida no texto da LDB reafirma o princípio da gestão democrática do ensino público. Para garantir que seja democrático o ensino e a escola, é necessário a desenvolver ações que promovam a participação de todos, de acordo com uma programação estipulada pelo corpo docente. B. Aplicar corretamente os recursos financeiros arrecadados pela escola. C. Desenvolver atividades na escola que serão executadas pelos alunos que tiverem melhor desempenho escolar. D. Estimular e garantir a participação de diferentes pessoas da comunidade na articulação dos aspectos financeiros, pedagógicos e administrativos da escola. E E. Programar os docentes reuniões de planejamento para análise dos resultados das avaliações, visando a melhoria da qualidade de ensino. A alternativa correta é a D de dado, e vamos ver por que as outras não estão corretas. Na alternativa, então lembrando que o foco da questão era para garantir que seja democrático o ensino e a escola. A. Desenvolver ações que promovam a participação de todos. Se tivesse parado aí, estava correto. Mas quando diz, de acordo com uma programação estipulada pelo corpo docente, que democracia é essa que as pessoas só podem participar dentro de um cronograma que o corpo docente é que definiu? Deixou de ser participativo. O que é participativo não é limitado. Você a qualquer momento pode ir lá, conversar, dar sua opinião, sugerir mudanças, projetos, né? A escola não é assim, o pai, a comunidade não tem acesso à direção para entrar lá, conversar, saber o que está acontecendo. O pai não tem liberdade para entrar com o diretor ou com o coordenador e de repente ir lá ver como que o filho está agindo dentro da sala de aula. Tem evento, o pai não tem a possibilidade de... Então, não poderia ser essa, porque tá colocando uma limitação aí na participação, né? B. Aplicar corretamente os recursos financeiros arrecadados pela escola. Por que não está correta? Isso faz parte? Faz parte. Só que não é assim. Qualquer um vai lá aplicar esse dinheiro. É por isso que tem a Associação de Pais e Mestres, a APM, juntamente com o diretor, porque quem responde pela verba, pelo dinheiro da escola, é o diretor. Então, a APM, ela pode ajudar a direcionar, né? E aqui não tá falando quem vai aplicar, só tá aplicar. Então, tá incompleta, ela não tá incorreta. Ela tá incompleta essa questão aqui, por isso que não poderia ser ela.
C. Desenvolver atividades na escola que serão executadas pelos alunos que tiverem melhor desempenho escolar. Isso tem a ver com gestão democrática? Se você já está possibilitando que só os alunos com melhor rendimento participem dessas atividades, na verdade não está sendo democrático, né? Pode haver um destaque para esses alunos. Por exemplo, os projetinhos de aluno nota 10, aluno destaque, né? Que é dar o mérito para aquele que se esforçou. Mas as atividades da escola, elas são abertas para todos. Você não pode falar para um aluno... Pela legislação, né, gente? A gente sabe que na prática, infelizmente, nem tudo são flores. Mas você não pode falar para aquele aluno, você não vai participar do Grêmio porque você não tira 10. Se ele quer participar, ele pode e deve participar. Porque pode ser que através do Grêmio é que ele vai se engajar a ponto de melhorar as notas dele. Né? Então, tô dando só um exemplo, porque geralmente o Grêmio, né, é quando vem todas as curvas de rio ao mesmo tempo. Querendo ser diretor de esporte ainda. Ai, engraçado, é a realidade. Né? D. Estimular e garantir a participação de diferentes pessoas da comunidade escolar na articulação dos aspectos financeiros, pedagógicos e administrativos da escola. Tá correto? Tá correto. O que deixa ela errada aqui? Quando diz assim, ó, garantir a participação de diferentes pessoas na articulação dos aspectos financeiros. Porque... Ai, é verdade, essa é a correta. Desculpa, eu tô comendo bronha aqui. Não, tá correta essa, né? Então é garantir a participação de diferentes pessoas, mas dá pra dar uma confundida aí, né? Porque você não coloca diferentes pessoas na aplicação dos aspectos financeiros. Isso daqui dava pra dar uma boa confundida. Eu mesmo teria confundido aqui, se fosse eu fazendo. Porque na APM é a participação dos pais. E junto com essa questão financeira é a gestão da escola. Essas diferentes pessoas tá um pouco vago, né? Porque diferentes pessoas, quer dizer, se a vizinha da escola for lá querer falar, eu quero fazer parte da gestão financeira, ela vai participar? É que ele fala diferente. Caberia um recurso, né? Diferentes pessoas da comunidade escolar, né? Então, mas a comunidade escolar engloba também o entorno da escola. Caberia um recurso, tá? Mas é que por eliminação só ia sobrar essa. Sim, Porque as outras tá gritante. Aí, ó. Programar com os docentes reuniões de planejamento para análise de resultados de avaliação, visando a melhoria da qualidade do ensino. Não tem nada a ver com gestão democrática, né? Embora os índices apresentados às famílias, né? Aí, através disso, construir planos de intervenções, aí sim tem a ver com a gestão democrática. Mas a reunião com o docente para avaliar os índices não tem nada a ver com gestão democrática. Mas eu entraria com recurso nessa D aqui, porque tá estranha. 10. São princípios que o sistema de ensino deve respeitar para a definição das normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. Então, olha lá. Tá falando dos princípios, né, para a gestão básica na educação, para a gestão democrática na educação básica. Primeiro, participação dos governos locais na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 3. Participação de empresas privadas na elaboração do projeto pedagógico da escola e no financiamento de atividades extracurriculares. E 4, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola.
De acordo com a Lei 9.394, está correto apenas o contido em... A alternativa correta é a B. Então, só a 2 e a 4 está correta. Também tá gritante essas aqui, né, gente? Participação de governos locais no PPP da escola. A gente convida o prefeito. Não, né? Vereador para ir lá ver o PPP da escola. Embora, se eles quiserem ver, vai estar lá disponível. Mas na hora de elaborar, não. E a 3 também, porque fala participação de empresas privadas na elaboração do PPP da escola. Nós vamos convidar as fábricas de calçado para vir fazer o PPP da nossa escola. Não, então essas aí também estavam bem gritantes. 11. Nos termos da resolução do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Básica, número 2 de 2001, o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais na educação básica deve ser realizado em A. Classes especiais do ensino regular. B. Classes comuns do ensino regular. C. Classes especiais até o fim do ciclo 1. D. Escolas adaptadas às necessidades. Ou E. Escolas especiais com professores habilitados. Então, a alternativa correta é a B, né? Classes comum do ensino regular. Porque tá falando aqui, gente, ó, o atendimento aos alunos com necessidades. Não tá falando o atendimento educacional especializado. Não, é o atendimento educacional. Onde ele tem que acontecer? É a lei da inclusão. É dentro das salas de aulas regulares, né? Então, também não teria como ser as outras alternativas aí. Questão 12. Ao conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica que orientam as propostas pedagógicas das escolas brasileiras nos diferentes sistemas de ensino, denominamos A. Plano Nacional de Educação. B. Referencial Curricular da Educação Básica. C. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. D. Diretrizes Curriculares Nacionais. Ou E. Plano de Desenvolvimento da Educação. Então, olha lá, gente. Vamos analisar já o que está dando no enunciado. É o conjunto de definições doutrinárias. Se está falando doutrinárias, quer dizer que são leis, regra. O que é doutrina não é para ser quebrado, né? É uma diretriz, tem que ser seguido com princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica. Só poderia ser as diretrizes curriculares nacionais, porque ela dá os princípios da educação, em que a educação nacional vai se basear e quais são os procedimentos, que são as habilidades gerais que estão lá nas diretrizes, né? Então, não poderia ser o Plano Nacional de Educação, porque o plano é um plano para melhoria da educação, não é um conjunto de regras, né? Não poderia ser o referencial curricular, porque o referencial curricular, ele é focado em habilidades do currículo. E aqui, em momento algum, falou de currículo. Está falando de princípio, de fundamento e de procedimento da educação no geral, né? Não poderia ser também a LDB, porque a LDB não é um conjunto de definições doutrinárias. Ela é uma lei, ela é legislação, né? E não poderia ser o Plano de Desenvolvimento da Educação, porque também é um plano, não é um conjunto de diretrizes. A palavra-chave aqui para acertar essa questão era a gente entender o que era definições doutrinárias. Isso aqui definia
bem a questão, né? Então lembra, doutrina, lembra de igreja, né? Doutrina. Na igreja não tem as doutrinas, o que pode, o que não pode. E todo mundo não tem que seguir aquela doutrina se quiser fazer parte daquela religião. Então, a diretriz curricular nacional, ela dá esse tom, né? Ela dá os caminhos, por onde você vai. Dentro da doutrina cristã, por exemplo, o objetivo é chegar no céu. Então, dentro das diretrizes curriculares, qual é o objetivo? Quais são os caminhos que definem para você chegar nesse objetivo? Questão 13. Quanto à manutenção e ao financiamento da educação, definidos no artigo 69, 70 e 71 da LDB, analise as seguintes afirmações, classificando-as em verdadeira ou falsa. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e aos estados, o Distrito Federal e os municípios 25% ou o que consta nas respectivas constituições ou lei orgânicas da receita resultante de impostos compreendidos as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Segunda, não serão consideradas como despesas de manutenção o desenvolvimento do ensino, as despesas com remuneração do pessoal administrativo, aquisição de merenda, materiais de escritórios para a escola e materiais de limpeza. Terceira, não constituem despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino aquelas realizadas com pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino ou programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, psicológica e outras formas de assistência social. E por último, são despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas com aquisição, manutenção e construção de escolas, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando principalmente primeiramente, essencialmente, ao aprimoramento da qualidade e expansão do ensino. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta de cima para baixo. Então, da primeira até a última aí, né? Na ordem como nós lemos. A alternativa correta é a B. Então, ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Por que que a segunda tá falso? Porque não será. Tá errado aí, porque é considerado despesa de manutenção tudo isso daí, o pagamento do pessoal do administrativo, a aquisição da merenda, os materiais de escritório, os materiais de limpeza. E não era muito difícil, né, gente? Porque, ó, se você parar pra pensar, mesmo que você não lembre ou não saiba a lei, mas você vai pelo nome, né? Despesas de manutenção. Então, como que material de limpeza não é despesa de manutenção? Como que os materiais do escritório não é despesa de manutenção da secretaria da escola? Isso faz parte da manutenção, né? Você poderia talvez ficar um pouquinho em dúvida com a remuneração, né? Mas a gente também já aprendeu aqui quando a gente estudou, né? Sobre a LDB, que a remuneração tanto do administrativo quanto dos professores, ela entra nesse pacote aí, que é esse serviço de manutenção, nada mais é do que o dinheiro que vem do
Fundeb, né? Então é por isso que no ano da pandemia teve aquele rateio do Fundeb. Porque a escola estava fechada e não gastou com material de limpeza, não gastou com material de escritório, mas esse dinheiro pode ser destinado a pagamento. Aí é por isso que o governo pegou o montante que sobrou e rateou entre os professores. Por qual motivo? Porque pela lei, se o Estado devolve o que sobra do Fundeb, no ano seguinte, aquele montante que ele devolveu vai ser descontado do repasse do ano seguinte. Então, se você devolve para a União, no próximo ano você devolveu 2 milhões, vai vir 2 milhões a menos para o seu Estado. Então, ninguém quer receber menos, então por isso eles foram obrigados a ter que dar para os professores em forma de bonificação. Porque senão no ano seguinte ia ter essa defasagem no caixa do Estado. Tá? Sim, não é porque eles são bonzinhos, não. E aí muitos municípios faziam aquelas lives, curso, não sei da quê, que era para pôr esse dinheiro e não dar pro professor, né? Me deu um jeito de gastar. Isso, Valparaíso, na época eu estava no município de Valparaíso, nós não ganhamos também, porque eles falaram que investiram na TV Educação do município, não, mas pagaram caríssimo. Parece que tem uma lei que fala que você pode destinar à saúde, né? Destinação. Aqui diz que reformou. Né? Não, mas diz que não fizeram nada, Isso. mas aí diz que mandaram pra saúde, porque pode. Questão 14. Ao conceber a educação de jovens e adultos como uma possibilidade que os adolescentes, jovens, adultos e idosos têm de atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar experiências e ter acesso a novas regiões do trabalho e da cultura, o relator do parecer do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual e do Conselho de Educação Básica, número 11 de 2000, faz referência ao grande educador Comênios, empregando a máxima utilizada pelo pensador para indicar a relevância da educação de jovens e adultos. A máxima em questão é A. Ensinar tudo a todos. B. Rever a oportunidade perdida. C. Equalizar as chances de todos. D. Reduzir as diferenças. E E. Disponibilizar as oportunidades. Então, a 14 é a alternativa A. Ensinar tudo a todos. Porque vem lá do princípio constitucional. Por que tem que haver o EJA? Porque a educação é para todos. E aquele que não conseguiu cursar na idade própria, ele não pode ter esse direito privado. Então, ele tem que ter o acesso à educação. Questão 15. A instituição do regime de progressão continuada no ensino fundamental da rede pública estadual, nos termos da indicação do Conselho Estadual número 8 de 97, foi acompanhada por relatório que destacou com propriedade o relevante papel da avaliação na verificação do rendimento escolar e da necessária revisão do seu conceito. Um novo olhar para a avaliação, em especial a da sala de aula, revela uma concepção de avaliação contínua e cumulativa, considerada como eixo de sustentação para a... Então, olha lá, né? Então, sobre a avaliação contínua e cumulativa, sobre o seu eixo de sustentação. O que sustenta essa avaliação contínua? A. Construção da sociedade do século XXI. B. Qualidade dos serviços educativos. C. Eficácia da progressão continuada. D. Clareza de metas da equipe escolar. E E. Transparência dos resultados alcançados.
Essa aqui também, gente, só ia errar quem não entendeu o objetivo da pergunta. Porque tá dizendo o quê? O que estrutura, né? O eixo estruturante da progressão continuada é o quê? A eficácia da própria, né? Está na pergunta, exatamente. Então, a avaliação contínua dentro da progressão continuada, ela é o que garante o êxito dessa progressão, porque não é esse o argumento principal da progressão continuada, é dizer, olha, nós não vamos repetir o Joãozinho no 6º ano, porque ele ainda não acabou o ciclo. Se ele não conseguiu desenvolver tudo no 6º, o currículo é em espiral, a avaliação é continuada, é processual. O Joãozinho ainda tem o 7º, o 8º, o 9º para recuperar. Não é esse o argumento? Não estou dizendo que a gente tem que concordar com isso. Mas o que a pergunta estava querendo dizer era isso, né? Então, a avaliação processual, ela tem que papel na progressão continuada? A eficácia da progressão. É através dela que se sustenta o argumento de que a progressão continuada é o melhor caminho. 16. Na proposta, então é a D, né? Na 15. É a C, desculpa, na 15. 16. Na proposta curricular da educação básica do Estado de São Paulo, a tecnologia comparece com 2 sentidos complementares, como educação tecnológica básica e como a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção, B, entendimento da dimensão prática ou empírica da ciência de ponta, C, apropriação das múltiplas possibilidades de aplicação dos princípios científicos, D, decorrência inevitável do eixo programático do progresso científico da atualidade, ou E, acúmulo de pressupostos que permitem a passagem do teórico ao real. Essa daqui dá para confundir bastante as alternativas. Mas vamos lá compreender por que somente a é a correta. Compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos da produção. Que produção? Científica e tecnológica, né? Então, é esse o papel do ensino da tecnologia na escola. É a educação tecnológica. Então, como usar, de que maneira utilizar, qual a melhor maneira de se apropriar desse conhecimento tecnológico, né? E depois a compreensão dos fundamentos científicos, que aí vem a questão da robótica, vem a questão, né, dos fundamentos da educação, da tecnologia e da ciência automaticamente. Porque quando você vai estudar os princípios tecnológicos, você também tem que entender alguns princípios da ciência, né? B, por que não poderia ser o entendimento na dimensão prática ou empírica da ciência de ponta? Se tivesse aqui, ó, o entendimento da dimensão prática ou empírica da ciência, estaria correto. Mas da ciência de ponta, o que é a ciência de ponta? Isso, é aquela mais evoluída, é o que tem de mais novo, né? A gente dá conta de trabalhar isso? Eu tô lá ralando para tentar entender o que é programação, para dar na minha aula de tecnologia, quanto mais a tecnologia de ponta, os estudos mais avançados que tem. Então, por isso, não poderia ser essa. C, a apropriação das múltiplas possibilidades de aplicação dos princípios científicos. Também não poderia ser isso, porque a apropriação de múltiplas possibilidades de aplicação é uma coisa muito aprofundada também. E lá, tanto no currículo paulista, né, como na BNCC, vai dizer que o papel do ensino da tecnologia na escola, ele está muito mais voltado para as relações sociais. Ele está muito mais voltado para a utilização, consciência e ética
das tecnologias e não para aprofundação de princípios científicos, porque isso teria que ser um curso, né, voltado a alguma área para começar, porque que princípios científicos seriam esses? É tudo muito abrangente. Decorrência inevitável do eixo programático do progresso científico da atualidade. Então também não poderia ser essa, porque o progresso científico faz parte sim do estudo da tecnologia, mas não só da atualidade, né? E também decorrência inevitável do eixo programático. Então está dizendo que seria, né, obrigatório que o ensino da tecnologia trabalhasse o eixo programático do desenvolvimento das tecnologias da atualidade. E não é isso que, como eu já disse, que a legislação trata. E o acúmulo de pressupostos que permitem a passagem do teórico ao real. Essa última parte do teórico, se tivesse para a prática, talvez essa alternativa a gente até poderia considerar. Mas ao real, mas a gente estuda alguma coisa que não é real? Você está falando de ciência, é óbvio que o que você vai trabalhar ali é do mundo real, não é do mundo irreal, né? Então, também essa daqui é meio confusa e incompleta. Questão 17. O censo escolar acontece. Isso aqui também, como eu disse nas aulas, quem fez cursinho, quem não fez, vai tomar atento disso agora. Sempre há de cair alguma questão sobre o censo, tá? Então, quem se lembra? Ele acontece anualmente, olha lá, 17C, tá? Gravem isso, o censo ele é anual, todo início de ano, lá por volta de janeiro, fevereiro, os diretores já têm lá acesso ao sistema para poder descrever a demanda que ele vai ter naquele ano. Então, nesse censo, ele tem que colocar todas as informações da comunidade escolar dele, inclusive as informações do prédio físico. Tem que ir lá atualizar, né? Se teve alguma ampliação no prédio. Se não teve, tem que descrever, porque vai ter também lá o choque de informações, para ver se você colocou. Isso. O ano retrasado, que eu tava na... Não... 2020, 2020 que eu tava na direção da educação infantil, eu fiquei louco com esse censo. Porque você tem que medir até onde não é construído, o que tiver de parque de areia, de tudo. Aí veio ainda uma moça da Secretaria da Educação me ajudar, porque eu falei, moça, eu nunca fiz isso na vida, eu não sei como eu vou fazer. Aí ela veio com aquele, eu não sei como chama aquele equipamento, como chama? Não era trena, aquele outro. É um método. E é trena laser que chama? Porque é um negócio, eu não sabia que era trena. É uma trena, ela mede. A laser, ela só aponta assim, ó, e aí ela já consegue saber quantos metros tem. Mas eu não sabia que era uma trena. Ai. Então a resposta correta da 17 é a C, né? Anualmente. As outras já não poderia ser, ó, porque há 2 anos, há 4 anos. E a E? Vamos ver a E, o que ela tem de errado, porque ela traz que seria anualmente. Anualmente e levanta dados referente à formação de professores. É aqui que já está errado, né? Porque o censo, ele levanta dados dos alunos e da escola, não da formação de professores. Questão 18. Uma das indicações da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo é que a avaliação interna das aprendizagens dos alunos assuma um caráter formativo.
Isso significa que a avaliação deve a. Ser um instrumento de controle das aprendizagens dos alunos para fins de promoção ou recuperação. B. Informar o professor e o gestor escolar os resultados obtidos pelos alunos ao longo de todo o ano letivo. C. Ser um instrumento propiciador de aprendizagem e destinado a reorientar o planejamento das práticas de ensino. D. Classificar e aprovar os alunos de modo a adequar as possíveis distorções entre o que se espera e o que o aluno sabe em determinado ano ou ciclo. E auxiliar na avaliação da escola em relação à sua qualidade de ensino. A resposta correta é a C de casa. Ser um instrumento propiciador de aprendizagem e destinado a orientar o planejamento das práticas de ensino. Eu tinha um professor que me dava aula num cursinho que ele falava, né? Falou de avaliação, procura a alternativa que vai ter as palavras mais bonitas, que essa vai ser a correta, né? Mas vamos lá ver por que as outras estão incorretas. Ser um instrumento de controle das aprendizagens dos alunos para fins de promoção ou recuperação. Você já está falando que a avaliação tem que ter um caráter formativo, então ela não pode ser um instrumento só de controle de aprendizagens, para você promover ou pôr o aluno de recuperação, né? Então, não teria como ser essa. Informar o professor ou gestor da escola os resultados obtidos pelos alunos ao longo do ano letivo. Também, se ela tem um caráter formativo, então a função dela não vai ser apresentar dados. A gente está falando aqui do caráter formativo dela, né? D. Classificar e aprovar o aluno de modo a adequar as possíveis distorções entre o que se espera e o que o aluno sabe em determinado ano ou ciclo. Também não poderia ser essa, porque adequar as possíveis distorções, né? Não é distorção. Aquilo que o aluno sabe ou aquilo que ele não sabe, não é visto como uma distorção, é uma defasagem. Que aí você vai replanejar, né? No sentido formativo, você encara como uma defasagem, não como uma distorção. E auxiliar na avaliação da escola em relação à sua qualidade de ensino. Não. Né? Existem avaliações externas que vão avaliar a qualidade do ensino daquela escola. Agora, a avaliação interna não é para avaliar a qualidade do ensino. Né? Já está falando no enunciado. Por isso que a gente também tem que prestar muita atenção no enunciado das questões. Muitas vezes o próprio enunciado está te dando já a resposta, né? Porque está falando aqui, ó, caráter formativo. Então, essa era a palavrinha-chave dessa questão. O caráter formativo. Como a avaliação age em caráter formativo. Questão 19. A construção do PPP da escola. A. Tem relação direta com a autonomia, já que a aprovação deste documento pelo órgão central garante independência às decisões da instituição. Já não poderia ser essa, gente, porque não tem uma aprovação de órgão central. Né? O PPP, ele é um documento da escola. Quais as características que a gente já estudou dele? Ele é inacabado, ou seja, ele pode ser alterado a qualquer momento do ano letivo, né? E qual é a instituição que vai dar legitimidade a esse documento? É o conselho de escola, que vai ser composto ali pela comunidade, pelos professores e pela direção. Né? Então, ele realmente é aprovado, sim, pelo conselho, mas no sentido
de democracia, onde todas as pessoas envolvidas nesse processo estão representadas ali. Mas não existe um órgão superior que vai ter que aprovar isso. B. Tem relação direta com a autonomia, pois ao conhecer o documento, os pais não podem fazer exigências que o extrapolem. Também nada a ver, né? Os pais participam da construção do PPP. Então, nada a ver que eles não podem questionar o que não está ali. Pode sim, se não tiver ali e for pertinente, o conselho aprovar, vai ser incluído no PPP. C. Tem relação direta com a autonomia, já que é um dos instrumentos de concretização dos norteamentos educativos daquela coletividade. Esta é a correta, né? Tá dizendo o quê? Que ele tem relação direta com a autonomia e que ele é um instrumento concreto da coletividade que representa a escola. Por que que ele é um instrumento concreto? Porque ele foi realizado, pensado e concretizado por toda a comunidade escolar. Então ele representa, né, a visão coletiva daquela escola. Por isso que cada escola tem que ter o seu. O que a minha comunidade, as demandas da minha comunidade é diferente da comunidade dela. Então a escola dela tem que ter um PPP diferente da minha. E D, não tem relação com a autonomia. Então já estarei errado, né? Não tem relação com a autonomia e a E também não tem relação com a autonomia. Então as duas já estão erradas de cara por isso. Questão 20. A aprovação das diretrizes curriculares nacional para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e da cultura afro-brasileira e africana baseia-se em uma política de... Então, gente, por que que tem que... Resumindo o que essa questão está falando, por que que tem que ser ensinado a cultura afro-brasileira dentro das escolas? Qual que é o objetivo da cultura e da história afro ter que ser trabalhada dentro dos estabelecimentos de ensino? A. Reparação pautada em ações afirmativas que visam a corrigir desigualdades raciais e sociais historicamente constituídas. Esta é a alternativa correta. Por que não poderia ser a B? Manutenção pautada em ações que corroboram a ideia de que a escola brasileira não há racismo. Se não tivesse racismo, a gente não ia ter que trabalhar essa temática dentro da escola, né? Justamente temos que trabalhar, porque além do racismo estar presente na sociedade, os estudos apontam que a escola é o lugar onde mais acontece racismo durante a adolescência, porque eles encaram tudo como brincadeira, né? Aquele racismo estrutural, que a gente já vai falar já que tem um texto da bibliografia que fala sobre isso, inclusive. C. Exclusão pautada. Gente, começou em exclusão, né? Você já tem que suspeitar, porque se tá falando de incluir a cultura afro dentro da escola, como que o objetivo disso é excluir? Já tá errado de cara. D. Assistencialismo, pautado em ações sociais que buscam assistir grupos socialmente desfavorecidos. Não, a escola não tem caráter assistencial. O assistencialismo é lá na assistência social. A escola tem caráter formativo. O objetivo de se ensinar é formar pessoas que compreendem o processo histórico do povo negro no Brasil e compreendem com isso, né, como esses estereótipos e preconceitos foram sendo formados e enraizados na cultura brasileira. E intervencionismo pautado em ações curriculares que incluem novos conteúdos ao projeto pedagógico das escolas. Nada a ver, tio, né? Nada a ver essa daqui. Essa assistencialismo aí Também, exatamente. Questão 21. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso
com a formação e o desenvolvimento humano em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar que as decisões que caracterizam o currículo em ação e o adequem à realidade local, considerando a autonomia das redes de ensino, como também o contexto e as características dos alunos. Em relação à educação integral, a seguir descrevem ações pedagógicas que caracterizam um currículo em ação, à exceção de uma. Vamos lá. A. Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Pessoal, essa daqui é a incorreta. Por quê? Vamos lá. Primeiro que a gente está falando de educação integral, não é ensino integral. Né? Nas nossas aulas, nós diferenciamos esses dois conceitos. A educação integral é aquela que contempla a formação do indivíduo em todas as suas dimensões. O ensino integral é a escola de tempo integral. Então, aqui está falando assim, ó, que contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo. Não é isso, né? A educação integral, o que tornou essa questão aqui errada foi colocar a realidade do lugar e do tempo. É a realidade de cada indivíduo. Porque ali, do lugar e do tempo, seria o quê? Da escola, hoje. E é isso que é a educação integral? É pensar na escola hoje? Não, é pensar na individualidade de cada indivíduo. É as dimensões de cada um. Então, se aqui tivesse assim, ó, com base na realidade de cada indivíduo, no seu lugar e no seu tempo, estaria correta. Mas aqui, do jeito que colocou, de realidade, de lugar e de tempo, não está se referindo à diversidade dos alunos, está se referindo ao espaço onde nós estamos. Então, aqui nessa descrição, tá tudo corretinho o que tá falando. O currículo, ele tem que estar alinhado, conectado, adaptado, né, às realidades, mas dos indivíduos. Faltou essa palavrinha aqui, por isso a alternativa ficou incorreta. Né? E eu caio. B. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas, colaborativas em relação à gestão do ensino e aprendizagem. Correta? C. Construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa com base nos critérios estabelecidos pelo PPP, tomando como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores, dos alunos, as notas atribuídas ao final do semestre. Também está correta. D. Conceber e pôr em prática as situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos na aprendizagem. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Também está correta. E selecionar e aplicar estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário,
para trabalhar as necessidades dos diferentes grupos. Tá vendo essa daqui como fala? É as necessidades dos diferentes grupos de alunos. Então, o que deixou aquela ali errada foi porque não colocou que era com base na realidade do aluno. Colocou só a realidade do espaço e do tempo. Então, quer dizer, deixou de ser a realidade do aluno e vai estar voltada para a realidade da escola. E isso não tem nada a ver, né? Então, aí, com a educação integral. Bom, aqui então a gente encerra nossas questões objetivas, tá? Desculpa, eu sei que minha voz é alta e às vezes estridente. E eu tô vendo que às vezes tem gente dando uma pescadinha aí, mas a gente tem que falar, não tem outro jeito, tá? Tem. Ah, ok. Então, prova dissertativa. Para começar, gente, as provas dissertativas, elas vão ter base no currículo paulista e na sua disciplina específica, tá? E deverão ser pautadas, né, referendadas com legislação ou também com conteúdo pedagógico. Mas como eu disse aqui no começo da aula, também foi uma dica de um professor que até a Rose passou para mim no canal para eu poder assistir, que ele falava, e eu falei aqui para vocês, o perigo da gente querer usar a questão pedagógica é a gente errar o nome de autor, confundir uma coisinha de uma tendência pedagógica com outra, e isso pode acabar eliminando a sua questão, né? Ou tirando muitos pontos da sua questão. Então, a nossa indicação para vocês é: leve algum artigo do ECA mais generalizado ou da Constituição que dê para você utilizar em vários casos. Então, por exemplo, né, a gente vai ver alguns desses hoje. E também, coisa importante, as competências gerais da BNCC que estão no currículo paulista. Se você pegar essas competências, porque essas competências, elas falam o que está na Constituição, o que está no ECA, o que está na LDB e o que está nos documentos do Estado. Então, na verdade, essas referências do currículo paulista, ela é a chave principal para a gente conseguir responder com embasamento as nossas perguntas, tá? Agora é a hora que eu vou projetar aqui. Se eu ligar aqui, não vai projetar, né, Diego? Gente, eu vou precisar encher minha garrafinha, porque minha boca já secou. Se alguém também quiser tomar uma aguinha no banheiro, é o momento.
Aí você acorda assim, ó, mas tem que ficar acordando meio que Uhum.